Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e gostaria de meditar com os irmãos em algo que me chamou a atenção esses dias. Eu estava meditando na palavra e o Senhor falou profundamente no meu coração e penso que essa palavra foi muito boa para mim e penso que ela seria boa também para os irmãos. Por isso eu resolvi repartir o meu pão com aqueles que quiserem ouvir. A palavra que eu quero meditar nesse momento, ela está no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, que tem como o título, ou como a chamada desse texto, a tentação de Eva e a queda do homem. É muito importante para nós sabermos o que aconteceu naquele dia, como foi que Satanás ele enganou o homem e usurpou o lugar que o homem tinha de domínio. Agora ele passou a ser dominado. O que aconteceu então? A Bíblia fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, que não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui está em Gênesis o relato de como que a queda do homem aconteceu. Adão e Eva, Deus criou Adão, Deus criou Eva, com um propósito definido, de que Adão fosse o senhor de todas as coisas que Deus criou. Colocou como cabeça da criação, como cabeça da humanidade. E Satanás estava presente naquele momento, naquele lugar que nós chamamos de paraíso. Nós vemos que Satanás, ele não aceitou isso que Deus fez, que o homem pudesse ser o dominador, porque certamente o homem dominaria sobre tudo, inclusive sobre Satanás. E ele se rebelou com aquela decisão que Deus tinha decidido colocar o homem como senhor sobre as coisas criadas, e numa tentativa de usurpar esse lugar, usurpar como diz, o que Deus tinha dado ao homem, ele tentou roubar do homem e tomar para o domínio das coisas para ele. Então ele veio a Eva, o vaso mais fraco, e tentou Eva. Como que ele tentou Eva? A Bíblia fala que primeiro ele quis saber se Eva tinha consciência daquilo que Deus tinha falado.
ele primeiro testou Eva em saber se ela tinha realmente entendido o que Deus tinha dito para eles fazerem. O mandamento que Deus tinha dado a eles sobre aquela árvore que ela estava certamente encantada por aquilo. Havia um desejo em Eva pelaquilo. E Satanás viu isso. Satanás viu que ela olhava para aquilo com desejo. E ele aproveitou desse desejo para enganar Eva e fazer com que ela transgredisse o mandamento de Deus. Essa artimanha de Satanás, ele usa conosco até hoje. E se nós não formos suficientemente vigilantes, nós caímos de novo no mesmo erro que Eva caiu. Qual foi esse erro que Eva caiu? Ela deixou ser seduzida não somente pelas palavras de Satanás, mas pelo desejo do coração dela. Os judeus falam assim, uma coisa que... Eu falo judeus porque toda a Bíblia que nós lemos foi escrita pelos judeus. A revelação que Deus trouxe ao mundo foi através dos judeus. Então nós devemos prestar atenção, ainda que eles falharam em seguir a Cristo, nós devemos prestar atenção naquilo que eles falaram, porque aquilo que eles falaram é a revelação de Deus. Então eles dizem que o homem foi criado com duas inclinações, que eles chamam de Yetz Hara e Yetz Hatov. Yetz Hara, a inclinação para o mal. Yetz Hatov, a inclinação para o bem. Isso estava em Eva, claramente. Quando ela desejou aquela árvore, como está escrito aqui, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Por que ela olhou para aquilo e por que ela fez isso? Porque aquilo era uma coisa desejável. E que era o desejo do coração dela. Quando Satanás perguntou para ela o que foi que Deus disse a respeito dessa árvore, ela disse: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Aqui nós vemos que Deus, ela acrescentou alguma coisa àquilo que Deus disse. Isso faz com que nós entendamos que ela não tinha que ela não tinha a convicção precisa daquilo que Deus tinha falado. Que o mandamento de Deus para ela não era claro na sua mente e no seu coração. Porque ela acrescentou palavras que Deus não disse. Não tocareis. Deus não falou isso. Deus só ordenou para que eles não comessem do fruto, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. Mas o desejo foi mais intenso. E o desejo usado por Satanás, instigado por Satanás, fez com que ela tomasse do fruto e comesse. Isto é, quebrou o mandamento de Deus. Irmãos, não é isso mesmo que acontece conosco hoje? Toda vez que nós pecamos, eu vou falar pecamos, nós pecamos, porque nós não se livramos desta natureza pecadora. E se nós não vigiarmos, se nós não estejarmos atentos às astutas ciladas de Satanás, nós vamos cair no pecado de novo. Nós vamos transgredir a vontade de Deus, o mandamento de Deus. O desejo do coração do homem pelas coisas desse mundo
pelos prazeres dessa vida, pelas coisas agradáveis, como diz João, a concupiscência deste mundo, né? Ela é uma das maiores vulnerabilidades do homem para com a astúcia que Satanás usa. Porque a Bíblia fala, ele fala assim, era o animal mais astuto. Isso quer dizer que havia nele uma sagacidade. Ele fica esperando o crente. Ele fica observando, como ele observou Eva. Talvez Eva, toda vez que passava por ali, Eva olhava para aquela árvore e sentia desejo de comer daquele fruto. Porque era uma árvore agradável aos olhos e desejável. Não é assim conosco em relação a este mundo? Quantas coisas desejáveis que nós queremos, mas não é a vontade de Deus. Mas não vai nos trazer vida. O resultado de satisfazer esse desejo contrário à vontade de Deus é a morte. O que muitas pessoas não consideram. Porque eles se sentem vivos nesse corpo, eles acham que a morte seja ainda para eles a morte é uma coisa misteriosa. Porque o que Deus falou não era da morte do corpo físico, mas da morte espiritual. Que eles não tinham consciência dela ainda. Porque não havia ninguém que tinha morrido. Mas Deus falando, ele tem autoridade. Ainda que você saiba ou não saiba a consequência daquilo, se Deus falar conosco, se Deus falou, é porque ele tem a autoridade de nos ensinar, nos corrigir. Então nós não podemos pensar como Eva pensou. Nós precisamos conhecer o mandamento na sua integridade e saber o que Deus falou. Porque se nós ficarmos inventando coisas, Deus falou isso, nós estamos não mais sendo guiados pelaquilo que Deus falou, mas pelaquilo que nós achamos que Deus falou. Entende o que eu quero dizer? Como Eva. Ela não falou, ela disse que Deus falou, mas Deus não tinha falado aquilo. Deus tinha falado parte daquilo. O resto foi invenção dela. E assim somos nós hoje. Satanás continua nos pegando no mesmo truque, né? Na mesma armadilha que ele pegou Eva no passado. Tudo isto porque falta da nossa parte, primeiro, o conhecimento do que Deus nos ensina, do que Deus falou realmente, não naquilo que nós pensamos que Deus falou. Segundo, falta-nos vigilância, sabendo que o nosso inimigo é astuto, e talvez até mais astuto do que nós. Jesus mesmo falou assim que os filhos do mundo são mais inteligentes do que os filhos do reino. Porque Satanás, ele conhece a nossa fraqueza. E a fraqueza do homem é o desejo do coração do homem. Indo lá para... Vamos lá para Tiago. O que Tiago diz sobre tentação? No capítulo 1 de Tiago, da carta de Tiago à igreja, do verso 13 até o 15, 3 versículos. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado.
E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então nós vemos aqui que o problema do homem está no coração do homem. A concupiscência, o desejo que, instigado por esse mundo, por Satanás, cede e transpassa o mandamento de Deus. Peca. O pecado, uma vez consumado, isto é, quando nós agimos naquele... O pecado se torna não mais um desejo, mas um ato. Ele gera a morte. Como aconteceu com Eva. O problema nós também, um dos grandes problemas, é que a morte não vem logo. Porque nós só pensamos em morte, na morte física desse corpo. Nós não sabemos o que é ainda uma morte espiritual. O que é ser lançado no fogo, no lago de fogo de enxofre, que é a segunda morte. Nós não conhecemos essa morte. Nós conhecemos a morte física do corpo. Essa morte nós conhecemos. Então Eva não morreu naquele momento. E por que ela não morreu naquele momento? Ela não sofreu naquele exato momento a consequência da sua desobediência, mas ela ia lá na frente entender o que Deus disse naquele mandamento, que Deus deu em favor deles, não para restringir o homem aos prazeres desse mundo, mas para que o homem tivesse vida. Que soubesse escolher, que usando o livre-arbítrio que Deus deu para ele, ele pudesse escolher o que lhe é favorável. Porque quando nós obedecemos a lei de Deus, a lei não é um peso para nós. Porque a lei de Deus é agradável, é boa. Mas quando nós desobedecemos, aquilo que é bom se torna para nós algo que vai nos matar. Então, meu irmão, como que nós nos livramos disso tudo? Voltando lá para Gênesis, nós podemos continuar lendo. Continuando lendo um pouco. Fala assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O que o Senhor quer dizer aqui? Será que esse nu que o Senhor fala aqui é estar nu sem vestes para cobrir o seu corpo? Não. Nós temos um dever para com Deus. Nós temos que se revestir do quê? Do Espírito de Deus. Por que se revestir do Espírito de Deus? Para que a nossa vergonha, que é a nossa carne, apareça. O corpo nu quer dizer o corpo que expõe a sua carne, que fica visível a sua vergonha. Porque a carne para nós é algo vergonhoso. Ela não se enquadra nas coisas que Deus criou para nós. Nós precisamos estar revestidos. E revestidos do quê? De Cristo. De Cristo, meu irmão. Na palavra do Senhor,
Na palavra do Senhor, Deus nos aconselha a se revestir de Cristo, para que porventura nós não sejamos achados nus, que nós devemos viver cobrindo a nossa carne pelo Espírito que estava em Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. E para nós andarmos dessa maneira, nós temos que observar aquilo que o Senhor falou, os seus mandamentos, a sua regra de conduta nessa terra, a lei do Senhor, que para muitos é pesada, porque eles não obedecem. Porque o mandamento do Senhor diz assim, em Mateus capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós devemos andar em espírito. E como fazer isso? Vigiando e orando. Aquele que busca Deus o encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, achará. Que bate, se abre. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de que Deus venha nos revestir dessa graça, que nada mais, nada menos é do que o Espírito Santo na nossa vida, neutralizando o poder da carne, tornando infrutífero as obras da carne e produzindo frutos para Deus, que são os frutos que nós achamos na palavra de Deus, que eu não vou mencionar agora, mas nós todos sabemos. Então, irmão, o que aconteceu lá? O desejo do homem, ele batalha contra o homem. É por isso que esse desejo tem que morrer na nossa vida. O desejo pelo mundo, pelas coisas desse mundo, que nos levam a nos enganar. Porque somos enganados pelo nosso desejo. Muitas vezes nós falamos assim, oh, isso aqui é bom, não tem nada a ver. Não, irmão. É bom porque é bom para você. Porque é parte do teu desejo. Porque é o teu desejo que deseja aquilo. Mas pergunte para Deus se aquilo é realmente bom para você. Não ande segundo o desejo do coração. Nós não podemos confiar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Está escrito lá em Jeremias que o nosso coração é enganoso. Nós não podemos confiar nele. Ah, eu senti isso, senti aquilo, eu desejo isso. Ah, não, irmão. Se nós seguirmos o desejo do nosso coração, nós vamos acabar no inferno. E nós vamos dizer naquele dia, como é que eu fui ser enganado tão facilmente? Porque eu não levei a sério aquilo que Deus falou. Porque no meio daquilo que Deus falou, eu inventei muitas coisas para justificar meus próprios interesses e desejos. Por isso é necessário que nós morra. É melhor morrer para esse mundo. Ah, mas é uma coisa, é uma loucura. Não querer participar desse mundo, das coisas que esse mundo oferece. Parece loucura.
Mas a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que conhecemos o Senhor, que amamos o Senhor, que não trocamos Ele por coisa nenhuma que possa ser nos oferecida nesse mundo, ela é o poder de Deus em nossa vida. Por isso, irmãos, eu julguei que essa palavra fosse necessária para nós. É necessária para mim, primeiramente. Me traz uma certa firmeza, principalmente no sentido de ficar vigiando contra as astutas ciladas do maligno. Eu espero que essa palavra possa frutificar no teu coração e ser mais uma arma no teu arsenal contra o pecado, contra o inimigo, contra aquele que só vem para matar, roubar e destruir. O coração do homem tem um lugar que foi feito para Deus habitar. E nada mais cabe naquele lugar. O mundo, ele vive numa insatisfação contínua, buscando algo que preencha esse lugar que foi feito, Hanamashayas, only para Deus morar. Deixa em Deus invadir a tua alma. Abandona tudo o mais que pode ter alguma, como diz, glitter, alguma faísquinha, alguma coisa para te trair a atenção. Abandona tudo e segue o teu mestre. Para onde ele está indo? Para a cruz. Não rejeite a cruz. Não fuja da cruz. A cruz é a tua vida. Ame a cruz, porque ela é a tua liberdade. Essa palavra eu quero deixar para você, meu irmão. Pensa nisso. Pensa. Pensa toda hora. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? Você, tua família. E que Deus faça você sempre bem-sucedido naquilo que pertence a Ele. Em nome de Jesus.